dar as boas-vindas para todas as mulheres que estão aqui, dando o que vocês mais têm de precioso para mim, o tempo de vocês. Então, eu queria agradecer a presença de todas vocês no final de semana, no sábado aí, e vamos construir conhecimento juntos. Então, eu queria combinar com vocês para a gente fazer uma masterclass interativa. Não precisa levantar a mão, não precisa pedir licença, abre o som, abre o microfone e pergunta, interage, dá algum exemplo, porque eu quero que a gente possa construir esse conhecimento junto. E para a gente falar de saúde emocional, a gente tem que experienciar na prática e também poder compartilhar as nossas experiências. Então, eu convido a vocês que aproveitem que a gente está no programa Empreender e sejam protagonistas também nessa masterclass, podendo abrir o microfone, interagir, perguntar. Não existe a pergunta boba, existe o que eu ainda não sei ou o que eu sei e quero saber melhor. Isso para mim, é fundamental em qualquer aprendizado, né? Na minha vida, eu sempre tive o lema assim, de que, partindo do princípio que eu não sei nada, o que o outro tem para passar para mim. Por mais que ele fale e repita um monte de coisa que eu já sei, alguma coisa, se eu estiver aberta e partindo desse lugar da humildade, alguma coisa eu vou aprender. Ou um monte, claro. Então, por favor, abram o microfone, interajam, deem exemplos. Eu vou chamar vocês também, muitas vezes, para poder compartilhar com a gente, tá bom? Eu vou compartilhar agora. Silvia vai me ajudar aí, qualquer perguntas no chat, também pode escrever que Silvia abre o microfone e me fala, mas podem abrir o microfone, sem problema nenhum, podem me interromper, não tem problema nenhum com isso, tá? Pelo contrário, eu quero que vocês possam, naquele momento que a gente está explicando alguma coisa, já construir o conhecimento, já tirar a sua dúvida. Vamos compartilhar a tela. Então, bem-vindas à Masterclass Equilíbrio Emocional para Empreender. E vamos começar, obviamente, falando do básico, empreendedorismo feminino. Esse grande desafio que a gente abraça para as nossas vidas. E a primeira pergunta, que eu já começo querendo que vocês interajam, é: qual é o desafio de vocês na hora de empreender? Quem nunca empreendeu ou quem já está empreendendo, qual é o desafio de vocês? Abre o microfone e comenta comigo aqui. Quem tem um desafio? Quem acha que empreender é um desafio? Então beleza. E a hora que você voltar, então a gente vai com você, então. A gente... Vou, mais tarde, agora não. Agora a gente vai empreender. Vamos lá. Quem quer compartilhar ou escrever aí no chat, qual é o seu desafio na hora de empreender? Eu acredito que seja na hora de vender, de mostrar, mostrar seu trabalho para o outro. Mostrar. Eu acredito que é nesse... Outro. Isso. Na hora de você divulgar seu trabalho, na verdade. Entendeu? Esse é o desafio. A exposição, o desafio, como fazer, esse é um desafio. Muito obrigada. Ana. Ô, Ju, a Vitória colocou que conseguir clientes também é um desafio. Conseguir clientes também é um desafio. E desafio pessoal nosso, na hora de empreender. Apresentar o produto é um desafio interno, porque a gente também tem todas as questões de exposição, do medo, do julgamento, do perfeccionismo, que tem que estar tudo perfeito, e aí a gente faz aquele negócio de até está perfeito ou não apresenta, e não apresenta nunca, né? Timidez, né? Medo de fracassar, medo de não dar certo. Exatamente. As pessoas não aceitarem, bem assim. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia.
Estamos ouvindo, Sueli. Bom dia, Bom dia, Sueli. Vilminha, tudo bem? Bom dia, Flor. Bom, o meu maior Organização, eu desafio- acho que é algo que tira meio que a gente que é mulher, mãe, dona de casa, tem uma série de atividades para você realizar. Então, você se organizar, o que eu vou fazer primeiro e quando, definir prioridades, porque você está numa divisão ali entre família e vida profissional, né? E aí família envolve tudo. Então, para mim, esse vem sendo um desafio bem grande. Como definir essas prioridades? a gestão do tempo, Essa né? dupla jornada, né? Essa gestão do tempo, da divisão, né? De você ter os seus afazeres de casa, né? E os seus afazeres no seu empreendimento, né? No seu trabalho. Eu tenho um pouquinho desse desafio porque eu sou muito perfeccionista em tudo. Então, eu não consigo ser 50 aqui, 50 ali. Eu não consigo ser. Então, eu tenho esse desafio de ser 100%. Então, e aí dá uma coisa na consciência, por exemplo, se eu estou me dedicando muito, se eu estou fora, me dedicando muito, né? Ontem teve a feira do Sebrae, depois teve uma rodada de pizza para a gente fazer um networkzinho, bater papo, tudo. Eu já fico com a consciência pesada, poxa, eu podia estar em casa cuidando. E eu não tenho filhos, hein? Minhas filhas são todas grandes, morando fora do país. Mas eu fiquei, poxa, eu podia estar em casa. Será que ele jantou? Será que ele tomou banho e vestiu o pijama que eu deixei em cima da cama? Sabe? Será que... Então, eu tenho esse Exatamente desafio. isso, Eli, você traduziu tudo. Aí a gente fica com a consciência meio que pesada, né? Eu acho que eu deveria ter ficado em casa, eu não precisaria estar aqui. Eu deveria ter que ficar em casa para quando ele para ter as coisas. Eu tenho muito esse desafio, tá? E esse desafio, ele vem comigo desde quando minhas filhas eram pequenininhas, porque eu nunca parei de trabalhar, né? Eu estou no meu segundo casamento, nunca parei de trabalhar. Então, Legal. esse desafio vem de lá pequenininho, e eu percebo que, apesar de eu ser sexagenária, eu ainda continuo com esse desafio na cabeça, entendeu? Eu ainda continuo com esse desafio. Joia. Sueli, lá na frente a gente vai falar do arroz. Guarda essa palavra aí que você vai se identificar. Muito obrigada, gente, por compartilhar. E o empreendedorismo feminino traz todos esses desafios que vocês falaram e mais alguns, né? A dificuldade de organização, a dupla jornada, a responsabilidade, né, que tem de, porque uma mulher empreendendo tem que ser tudo perfeito, né? A timidez, a gestão do tempo, a apresentação do produto, esse perfeccionismo que a mulher tem, tudo isso são desafios na hora de empreender. Vamos destravar essas limitações e potenciar as nossas capacidades juntas aqui nessa Masterclass hoje? Vamos juntas? Então, bora lá. A gente vai começar falando de sistema nervoso autônomo. Não se preocupe, a gente não vai ter uma Masterclass de neurociência aqui, médica, mas a gente vai começar a entender como funciona o nosso sistema nervoso diante desses desafios do empreender feminino. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois ramos, simpático e parasimpático. O simpático, ele ativa todo o nosso corpo na hora de lutar ou fugir. Ou seja, fisiologia mesmo, aumento de batimentos cardíacos, aumento da capacidade respiratória, hormônios, força muscular, tudo isso, contração das pupilas para poder focar mais, tudo isso é o sistema nervoso simpático que faz. O parasimpático, ele faz ao contrário, ele vai relaxar, ele é aquele momento que a gente está em casa, descansado, que o marido já está de pijama, que eu estou descansada. Esse é o parasimpático atuando. De uma forma recíproca, né? O sistema simpático sobe, o parasimpático baixa. Eu preciso de energia, eu preciso de ativação. E essa ativação, ela não é o vilão da história, não. Ela não é ruim, é o contrário. É o que nos move para a vida. Eu preciso de ativação para levantar da cama, escovar os dentes, fazer o café, preparar as coisas para sair para trabalhar. Tudo isso, eu preciso de ativação. É o que dá energia. Se eu vou para a academia, o meu sistema nervoso simpático se ativa. Depois que eu saio da academia, o parasimpático atua, eu vou relaxar, eu vou hidratar, vou tomar um banho, e aí toda essa ativação do sistema nervoso vai regular de novo. Aí o que acontece? Quando eu estou em modo luta,
ou fuga, de uma forma saudável, a gente tem essa energia de trabalhar, de ir para a academia, de fazer as coisas, né? Mas quando ele começa a sobrepassar o meu limite saudável, aí eu começo a ficar histérica, aí o simpático não fica tão simpático. Aí a gente começa a gritar, a culpar, a esbravejar, ou então a gente faz ao contrário. É tanto, tanto, tanto que eu começo a evitar, a ficar inquieto, a desfocar, a procrastinar, que essa palavra aí é tão conhecida. Ou a gente tem uma terceira opção, que é quando a gente pisa no simpático e no parasimpático ao mesmo tempo, como se fosse no acelerador e no freio ao mesmo tempo. E aí a gente congela. É aquele momento onde tudo é tão difícil, tanta carga, tanta ativação, que eu fico travado, que eu esqueço o que eu tinha que falar na aula, que eu começo a não saber o que fazer, e esse é o que a gente vai chamar de congelamento. Dando a introduçãozinha assim de algumas palavras que a gente vai estar falando durante a Masterclass. E aqui o esquema de reciprocidade, aonde, quando eu preciso lutar ou fugir, o sistema nervoso simpático ativa, e quando eu vou descansar, sabe, depois que a gente come, que a gente, naquele momento da digestão, que a gente fica mais lento e tudo, é o parasimpático trabalhando na digestão, e por isso que a gente fica mais lento depois que a gente come, tá? E na selva, porque essa imagem é tão bonita, né? Na selva, os animais selvagens raramente são traumatizados. Apesar de estar em constante perigo, os animais na selva, eles não são traumatizados. Eles não entram nesse estado sobrepassado de ativação, que eu exemplifiquei ali antes, de gritar, de estressar, de ficar em constante estresse, se não estiver com ameaça ao perigo. E na selva, todos os animais eles estão em perigo. Ah, mas até o predador está em perigo. Porque se o predador não conseguir caçar, ele morre de fome. Então, tem toda uma ativação do sistema nervoso para conseguir caçar, para poder sobreviver. E a presa tem toda uma ativação para poder fugir, para poder sobreviver. Só que depois que passa essa ativação, depois que passa o perigo, o animal ele descarrega fisiologicamente e volta à homeostase, volta ao estado basal, como se nada tivesse acontecido. Continua ali curtindo aquela selva, aquele lugar lindo, mas com toda a percepção aberta, com todos os sentidos abertos, com toda a atenção, mas de uma forma relaxada. Eles utilizam um mecanismo instintivo, eles utilizam um mecanismo instintivo para autorregular e neutralizar esses altos níveis de ativação associados aos comportamentos defensivos de sobrevivência. E eu tenho uma notícia. Somos animais. Somos animais racionais, mas somos animais. E esse mecanismo instintivo, a gente tem ele desde que nasceu. Porém, a gente esquece dele. E a gente, com o nosso racional, a gente começa a conter essas descargas fisiológicas e ir somatizando no nosso corpo todo esse estresse, todo esse desafio, esses desafios que a gente tem ao empreender e ao viver, né? Ao se relacionar com o marido, com os filhos, tudo isso está envolto na experiência do nosso sistema nervoso durante o dia. E, embora os seres humanos também tenham esse mecanismo instintivo de autorregulação, o funcionamento desses sistemas frequentemente é inibido. Inibido por quê? Pelo racional, pelos nossos condicionamentos, pela nossa cultura. Ou seja, quando eu passo por um estresse, o que eu faço depois? Começo a tremer, começo a querer chorar, e aí vem o nosso racional, os nossos condicionamentos, a nossa sociedade diz assim, você não pode chorar, não pode tremer, não pode se demonstrar fraco, tem que dar conta, tem que fazer mais do que você pode, tem que ser perfeita, sabe? E esses tem que, vai só sobrecarregando ainda mais o nosso sistema nervoso.
Já ouviram falar em cérebro trino? Alguém já ouviu falar? Já, a Sueli já ouviu falar no cérebro trino. Então, a teoria do cérebro trino de Paul MacLean, ele fala que a gente tem 3 cérebros, e esses 3 cérebros, eles são decorrentes da evolução. O primeiro cérebro, o mais primitivo, é o reptiliano, que fica, eu não consigo mostrar com o mouse, mas é esse rosinha aqui, que ele fica situado na base do cérebro, e é responsável pelo instinto. Imagina um réptil, o réptil faz o quê? Reage, sobrevive. Depois, na evolução, veio o mamífero, que é o cérebro límbico, que são onde estão as emoções. Os mamíferos, eles já têm todo o conceito, né, de manada, o emocional, o abandono, né, aquele cachorrinho que fica ali triste, ou seja, você já consegue ver as emoções nos mamíferos, tá? E ele fica nessa camadazinha laranja. E, na evolução, no final, vem o neocórtex, que é o mais recente, somente para os seres humanos, exclusivo nosso, e é relacionado à racionalização, né, ao pensamento. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Onde que está a ansiedade nesse esquema aí de cérebro trino? Onde que vocês imaginam que estão? No reptiliano, mamífero ou neocórtex? Compartilha aí comigo ou então abre o microfone. No reptiliano. No reptiliano, exatamente. A ansiedade, ela está aqui, no reptiliano. A ansiedade, ela é instintiva. Você não controla a ansiedade. Quando ela vem, ela vem. Não tem como controlar, porque ela está no instintivo. Só que a gente vai aprender a manejar ela. Vai aprender a ter ferramentas para poder ajudar ela a se organizar melhor. Quem falou lá no início de organização, o segredo está por aí. Vamos lá. Mas, uma pergunta. Quem sou eu para dizer tudo isso aqui, né? Para começar essa masterclass dando uma aula de neurociência, né? Vamos lá, meu nome é Juliana Brito. Eu sou psicoterapeuta somática, formada em terapia ocupacional pela Escola Baiana de Medicina, sênior de nível avançado em Somatic Experience na Europa, com formação de Soma Embodiment, Integral Somatic Psychology e Master Coach. Tenho mais de 20 anos de experiência em atendimentos de Somatic Experience no Brasil, Espanha, Portugal, Romênia, Austrália, México, Chile, Argentina e algum lugar aí que eu já esqueci. Estudos diversos em neurociência, PNL, hipnose, desenvolvimento humano, trauma complexo, que são os traumas relacionais, né? São os traumas de desenvolvimento, e renegociação do trauma, porque eu gosto da prática. Então, assim, querer entrar, não entender o porquê, a causa, quem foi o culpado, pai, mãe, não leva a gente para muitos lugares. Agora, entrar no sistema nervoso, encontrar a ativação que está trazendo esses sintomas e essas questões relacionais, essas dificuldades, essas limitações, bloqueando as nossas capacidades, e desbloquear é muito mais gostoso e mais rápido. Vamos lá, eu sou embaixadora master, né, do Clube de Negócios, Clube de Mulheres de Negócios de Portugal, compartilhando aqui com vocês um evento que a gente teve em Portugal, que foi um evento incrível, de conexão, de network maravilhoso, que foi o Conecte, né, onde a gente pôde fazer a apresentação de pitch, teve as mesas redondas para a gente poder compartilhar, foi um espetáculo. Aqui também, um pouquinho dos cursos de formação, eu faço parte da equipe que dá a formação de Somatic Experience em Portugal, Espanha, Argentina, Chile, Brasil, compartilhando um pouquinho aqui desses grupos maravilhosos, mas, como toda mulher empreendedora e versátil, eu trabalhei 5 anos com cavalos. Eu fui sócia de um Aras de puro sangue lusitano. Eu sempre tive o pezinho lá em Portugal, né? E nessa experiência, além do empreendedorismo com os cavalos, eu também pude fazer várias experiências a nível neurofisiológico dos animais, acrescentando cada vez mais experiência à minha versão terapeuta, digamos assim. Mas, ainda com essa versatilidade, eu também sou sommelier de vinhos,
com certificação internacional, tive uma adega de vinhos por 10 anos, onde não só, e eu sempre falo isso, e isso fica a dica aqui, eu não vendia vinhos, eu vendia a experiência do vinho. Eu vendia a experiência sensorial do vinho. A gente não vende o produto, a gente vende a experiência. A gente vai falar sobre isso também. E, claro, que como sommelier internacional, a gente também tinha uns cursos onde a gente estava ali sempre experienciando na prática essa abertura dos 5 sentidos, né? E agora vamos falar um pouquinho daquela coisa que é sempre comum no empreendedorismo, que é a ansiedade. Quem já passou por momentos de ansiedade? Levanta a mão. Acho que eu só tenho 2 mãos para levantar. Todo mundo. E aí a boa notícia, sabe qual é? A ansiedade é saudável. Que bom que a gente tem ansiedade. Os transtornos de ansiedade costumam apresentar características de medo e ansiedade em excesso, além de perturbações comportamentais relacionadas. Essa é a classificação oficial segundo o DSM-5. Adoro fazer isso. A parte teórica é essa, mas vamos para a parte prática. Aqui tem uma palavrinha-chave, excesso. Medo e ansiedade em excesso. A grande questão da ansiedade, do transtorno da ansiedade, é quando ela é em excesso, porque ela acaba fazendo o que a gente conversou lá atrás, de pisar no freio e acelerador ao mesmo tempo. Então, eu acabo congelando quando eu tenho excesso de ansiedade. Eu acabo não usando essa ansiedade a meu favor. Mas a ansiedade funcional, ela é primordial para o empreendedorismo feminino, porque faz com que eu me prepare para as situações, assim como o medo. Imagina se eu não tenho medo. Eu sou uma pessoa destemida, não tenho medo. Eu vou atravessar a rua e atravesso a rua. O que vai acontecer? O carro vai me pegar, né? Então, eu tenho medo. Eu tenho medo, o meu sistema nervoso se ativa em estado de alerta, sem excesso, um alerta adequado para aquela situação de atravessar a rua. Eu olho para um lado, olho para o outro, garanto que não tem nenhum carro e eu vou atravessar a rua. Passou a rua, eu vou relaxar, estou em segurança e sigo a minha vida. Esse é o medo e a ansiedade funcional. A ansiedade, ela faz com que a gente possa preparar uma apresentação daquele produto que eu preciso apresentar, né? Aí vem aquela ansiedade, vem aquele friozinho na barriga. Isso é bom. Se a gente não tem ansiedade, eu apresento meu produto de qualquer jeito. E sem emoção, e sem energia, e sem ativação. Então, essa ativação da ansiedade funcional, ela é primordial para o nosso empreender. E Eze está com a mão levantada, quer fazer uma pergunta? Eze? Não, acho que foi sem querer. Então, a ansiedade e o medo, eles são primordiais para a gente poder se relacionar. As emoções, elas são primordiais. E uma das coisas que acontece no meu consultório é a pessoa chega e fala assim: ai, Juliana, que espetáculo, estou tão feliz que eu consegui fazer sessão com você, porque assim, agora eu vou aprender a controlar as minhas emoções. Eu falei assim, lugar errado. Sinto muito, não vou poder te ajudar, porque eu vou te ensinar o contrário. Ela, como assim? Eu digo, vou te ensinar, a gente vai junto conectar com a nossa capacidade de sentir as nossas emoções. Porque as emoções, elas têm uma onda, ela vem e quando eu permito sentir, eu descarrego e depois reorganizo meu sistema nervoso. E quando eu sinto aquela emoção, medo, raiva, tristeza, qualquer coisa, e controlo, eu vou estar somatizando no meu sistema nervoso. E quando eu controlo, além da ativação da emoção, eu ainda vou fazer outra ativação para segurar. Então, é uma dupla força, é uma dupla ativação. Eu vou saber carregar ainda mais o meu sistema. Além da raiva, eu ainda tenho que controlar a raiva. É uma dupla carga. Tá? Alguém sabe o que é o trauma? Não vale quem leu já o e-book antes. O que é o trauma? Abre o microfone, compartilha comigo. O que vocês acham que é o trauma? Mônica? Eu acho que trauma
Eu não li e-book, eu nem sabia que havia e-book, eu andei lá a pesquisar, mas ainda não vi. Já está disponível, já agora, na, Já, na, na página, deve estar. Ok, já obrigada. tá. Trauma é algo que nós ficamos com uma dor muito grande, acho eu. Pronto, para mim trauma é algo que nos aconteceu na vida, seja o que for, em que nos provocou uma dor grande e que às vezes é tão forte que até esquecemos que ele existiu. Uhum. Sim, muito obrigada, Mônica. Juliana, Diga. eu acredito que o trauma, ele até a gente adquire 7 anos de idade. Aquela emoção que seria até os 7 anos. Depois, quando adulto, a gente acessa algum gatilho que nos faz lembrar a primeira infância. Mais ou menos. Eu penso mais ou menos que nem a Mel. Eu penso mais ou menos que nem a Mel. Eu, por exemplo, eu tinha 5 a 6 anos de idade quando eu tive um episódio na minha vida que é impressionante. Ele já não me machuca mais, tá? Me machucou muito, né? Então, ele já não me machuca mais. Mas é algo que eu tenho na lembrança muito como se fosse algo que tivesse acontecido há 5 minutos atrás. Ele é muito nítido na minha cabeça. Então, eu acho que traumas são coisas negativas que nos acontecem e que, ao longo dos anos da vida e do que você vai fazendo, você vai saber, você não tira ele da sua vida, ele vai estar ali, né? Mas você ressignificou ele para dar sentido em Para um outras mim coisas. já é diferente, assim, para mim foi diferente. Eu dirigia de boa, só que Sim. bateram no meu carro, fiquei tão... Eu quase infartei. Então, a partir do momento que bateram no meu carro, eu nunca mais peguei o carro. Tá com meu filho, eu troquei de carro achando que pegar um automático ia me ajudar, mesmo assim não ajudou em nada. Tá com meu filho, ele não mora comigo, né? Tá com ele lá, eu não pego o carro. Eu ando no carro com ele, mas ele dirigindo, eu nunca mais dirigi. Então, isso aí é uma coisa que me pegou muito, e foi agora, foi o quê? O ano retrasado. E isso me chocou de uma forma que eu quase infartei no volante. Então, eu falei, eu não vou pegar, porque eu não vou morrer por causa de ninguém, porque, assim, as pessoas aqui, o erro não foi meu, foi do rapaz. Só que mexeu demais comigo, com o meu emocional. E eu não quero morrer no volante, então eu não dirijo mais. Eu concordo com a Vilma. Tem alguns traumas, né, que às vezes ele pode ser bobo, leve, e ele te paralisa, né? Eu vou contar rapidinho um episódio. Eu não me dava muito bem com a minha ex-sogra, né, que já é falecida do meu primeiro casamento. Eu lembro que no Natal, gente, eu amo cozinhar, né, Vilminha? Eu amo cozinhar. Amo cozinhar, amo cozinhar. E eu fiz um doce típico da terra da minha mãe, que é o strudel, né? E levei, Sim. eu fiquei aquele dia fazendo aquele strudel com todo carinho. Eu não comprei massa folhada, eu fiz a massa folhada, né? Então eu levei com todo aquele carinho, aquele strudel, tudo, e ela num rompante lá também que provavelmente deveria ter os traumas dela, né? Ela pegou meu strudel, que estava bem bonito, em cima da mesa, numa travessa, jogou dentro de uma sacola e jogou no meio do quintal e mandou eu ir embora. Mandou meu ex-marido ir embora comigo e minhas filhas de lá. Então, gente, nunca mais eu consegui fazer strudel. Aliás, doce é uma coisa que não é meu campo. Eu não consigo. Então, eu percebo que eu tenho esse trauma, que eu tenho que liberar ele, que eu ainda não liberei. Então, eu penso que traumas são isso. Ele pode tanto te levar para você ser para o lado negativo e você ficar sempre naquela negatividade, que, por exemplo, é o meu caso do strudel, e o da Vilminha, no caso de dirigir, né? Ou ele pode te levar ao contrário, você obter uma raiva positiva, né? E se superar naquilo, né? Eu acredito que a maioria dos meus traumas eu levo para a raiva positiva e supero. Eu acho que é mais ou menos... Essa raiva positiva, ele já não é o trauma. É quando você conseguiu descarregar esse trauma, completar a resposta incompleta e ressignificar. Ele já não é o trauma. Porque o trauma, ele não está no evento. O trauma não foi a batida de carro. O trauma não foi jogar o strudel no chão.
O trauma, ele está na resposta de desorganização e sobrecarga que o nosso sistema nervoso gera diante desse evento. Ou seja, para alguma pessoa que a cunhada joga o strudel no chão, você é boba, e sai e segue a vida e continua fazendo strudel. Para o seu sistema nervoso, a carga foi tanta, o significado, o doce da sua mãe, todas as suas experiências da vida acopladas a essa situação, fez com que o seu sistema se desorganizasse. E não existe trauma besta, porque existe como ele afeta o nosso sistema nervoso e como ele se acopla com todas as nossas experiências, quem falou aí dos traumas de infância, e aí eu falo um pouquinho mais, desde a vida intrauterina. Porque na vida intrauterina, o cérebro reptiliano ele já está formado. A gente não tem a memória, eu não lembro o que aconteceu lá na barriga da minha mãe. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu já fiz muita sessão de experiência somática na vida intrauterina, porque a mãe da minha mãe morreu quando eu estava na barriga. Então, a carga de ativação do sistema nervoso da minha mãe, enquanto eu estava na barriga, era alta, de dor, de luto. Então, eu já acessei muito, porque eu sei que aí eu tenho um monte de carga. Né? Não lembro, mas o sistema lembra, o meu corpo lembra, a minha fisiologia lembra. Então, se você tem, por exemplo, duas pessoas, um exemplo, duas pessoas passam por um assalto. É o mesmo assaltante, é a mesma arma, é o mesmo tempo. Eu até brinco, roubou o mesmo celular da mesma marca, do mesmo modelo, né? Para não ter diferença aí do se é iPhone ou se não é e tal. Então, é o mesmo evento, é a mesma experiência para duas pessoas. Uma fica chateada porque perdeu o celular. A outra sai com síndrome do pânico. Porque a forma em que aquela situação desorganizou o sistema nervoso é diferente para cada um. Então, às vezes, bobagem. Quando eu era pequena, uma amiga minha virou para mim e disse assim, você é feia. Nunca mais eu começo a ter uma timidez profunda, e eu não associo que a minha timidez, que a minha dificuldade de expor o meu produto, que a minha dificuldade de... Tenho tanto conhecimento, mas eu não falo, não consigo botar para fora, é porque Juliana, diga. Uma pergunta, tá? Desculpa te cortar. Não, por favor. A gente sabe aí que os seres humanos são todos diferentes e acredito eu que por conta disso que cada um reage de uma forma diferente. Mas essa reação, ela tem a ver com, de repente, algo que aconteceu durante a gestação, porque você acabou de comentar, né, que os traumas eles podem vir até durante a gestação, e aí a gente só vai conhecer isso fazendo muita análise. Mas tem algum fator Análise a gente não consegue externo? chegar lá. Diga. Não? Tá. Mas tem algum fator? Tem algum fator, alguma situação, ou não sei, acho que não sei nem colocar uma palavra aqui, mas tem algo que, de repente, determine essas reações? Determinem porque tem pessoas, como você deu o exemplo do celular, sofrem mais e outras sofrem menos. Tem algum fator que determina isso? Ou não? É simplesmente porque somos seres humanos diferentes? É simplesmente, entre aspas, porque somos seres humanos diferentes e porque temos uma experiência diferente, né? Eu brinquei aqui que com a análise a gente não vai chegar lá, porque a análise ela é racional. Então, a gente vai trabalhar as nossas questões que a gente tem memória racional. As questões de vida intrauterina, a gente só vai conseguir acessar se a gente acessar o sistema nervoso autônomo, porque as memórias estão na fisiologia e não no racional. A gente não vai conseguir acessar isso racionalmente. O corpo vai trazer a experiência, a memória fisiológica e não racional. Por isso que eu falei, desculpa te interromper, Não, sem problema. Mas somos seres humanos diferentes porque vivemos experiências diferentes. E aí o que acontece? É como se a gente nascesse, né? Fomos ali fecundados, como um cristalzinho transparente ali,
reluzente, tá? E aí, o que acontece? A minha mãe começa a ter estresses, começa a ter carga, começa a ter ativação, e não consegue descarregar, não consegue completar as respostas de defesa, e isso vai somatizando no sistema nervoso do embrião. Ou seja, eu começo a colocar capas de cebola. Imagina aí, colocando capas. Aí o meu nascimento, eu nasci de fórceps, mas foi traumático, mais carga. As experiências durante a minha primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a adulta, tudo isso, cada um tem experiências diferentes do outro. Por isso que toca diferente a cada sistema nervoso, porque a gente vai tendo experiências diferentes. E aí, quando surge algo que toca num trauma meu, eu reajo. Se essa coisa não toca num trauma meu, eu não, para mim não faz diferença, não move o meu sistema nervoso. Porque a gente está falando de memória do sistema nervoso e não de memória racional, memória fisiológica. Então, quando as coisas, os estímulos externos acontecem, mesmo que a gente não tenha consciência, a gente acaba reagindo instintivamente. É uma reação reptiliana, é uma reação instintiva. Um exemplo, para ver se isso fica um pouco mais claro. Uma pessoa nomeada não tem traumas, geralmente são as dissociadas, é desencongelamento, porque todos nós temos traumas, todos nós passamos por situações que não conseguimos lidar e que vai desorganizando o sistema nervoso. Uns mais organizados, outros mais desorganizados, mas todos passamos por experiências. E isso, inclusive, faz parte da construção da nossa personalidade, da nossa força, da nossa capacidade de lidar com os próximos estresses, com os próximos desafios. Então, essa pessoa, não, nunca passei por trauma, nunca tenho nada, mas tem um pânico de passarinho. O que justifica isso? Pânico de passarinho, não posso sair de casa, não posso ter uma janela com uma frestinha aberta, que eu imagino um passarinho entrando por essa janela e picando meu olho. Eu sei que isso a possibilidade disso acontecer é 0,0000001 milhão,1. É verdade. Um passarinho entrar pela janela, ok, pode entrar, mas picar o meu olho, a possibilidade disso é mínima. Mas se eu vejo a janela aberta, o meu sistema entra em pânico, eu não tenho controle. Eu entro em pânico, eu começo a me debater, eu entro em pânico. Ô, Ju, então, o que eu entendi é que nós temos traumas que são conscientes e inconscientes, que a gente não sabe de onde. E nem, por exemplo, eu tinha pavor de água, né? Essa coisa de entrar no mar, para mim, era até o calcanhar. Saiu daí, já né? Subiu do tornozelo para cima, cai fora, né? Não entrava, né? Piscina também, nunca gostei de piscina, nunca entrei em piscina. Né? Então, acho que eu falava, mas por quê? Aí perguntavam para mim, você já se afogou? Eu falei assim, não, nunca me afoguei. Né? Eu fico debaixo do chuveiro, né? Se eu tivesse tanto tempo medo de água, eu não entrava debaixo do chuveiro, porque tem gente que não entra debaixo do chuveiro. Né? Aí a gente vai pensando, será que foi de repente que a gente recebe, como você falou, na gestação a gente recebe informações, né? A partir do momento da concepção que você falou, a gente vai recebendo informações, né? O estado de espírito dos nossos pais, né, naquele momento da concepção, influencia muito, né, no nosso nascimento. E eu fui tentar entender o que era esse negócio de água. E aí, passado muitos anos, esse meu trauma inconsciente, né, ele se tornou consciente quando eu peguei e fui pesquisar com a minha mãe, e minha mãe falou para mim, eu segurei, o dia que você nasceu, foi de manhã que eu comecei a sentir as contrações, eu segurei para você nascer depois que eu tivesse feito. Aí, agora, olha, gente, agora, acabou de cair esse insight. Ela falou, eu segurei para dar tempo de eu fazer as coisas que eu tinha que fazer durante o dia para os seus irmãos, deixar as coisas em ordem, para eu me preparar para o seu parto. E aí, nesse negócio de segurar, eu engoli a água do líquido amniótico. Então, aí é esse trauma inconsciente que às vezes a gente tem e fala, mas aonde que eu tenho isso, né? E aí, se você entrar, pesquisar, nossa, muito legal isso, muito legal. A gente vai resolvendo os traumas. Compartilhar.
E aí essa mulher, essa cliente, ela começou a fazer, né, a experiência somática. E, claro, depois que o sistema começa a ficar mais organizado, começa a ter mais capacidade, a gente vai falar isso mais para frente, ela foi capaz de começar a trazer memórias, porque o que acontece? Quando eu piso no freio e no acelerador ao mesmo tempo, eu congelo. Quando é uma forma do corpo sobreviver, quando a carga é tão grande, eu corto, shutdown, dissocio, eu não lembro do que aconteceu, porque lembrar disso para mim é muito forte, então eu não lembro. Então, quando ela começou a organizar mais o sistema nervoso dela, começou a vir memórias de um evento traumático. Bom dia, menina, tudo bem? Bom dia. De um evento traumático que ela não lembrava, não vou entrar em detalhes aqui para a gente não ativar o nosso sistema nervoso, mas esse evento traumático foi tão, 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 tão forte que nesse momento ela olhou para o lado e tinha um passarinho. E aí ela sobreacoplou essa imagem do passarinho ao que estava acontecendo. O que aconteceu ela esqueceu, mas só de imaginar um passarinho, o sistema dela reagia como se ela estivesse vivendo esse trauma muito forte. Então, tem coisas que a gente não tem acesso, porque o sistema nervoso dissocia como uma forma de sobrevivência, e que a gente, obviamente, consegue acessar somente a partir do sistema nervoso. Vamos lá? Vamos seguir? Juliana, Diga. o trauma, como a moça falou, é só até os 7 anos, não? Não. O trauma, Não, né? até 3 segundos atrás. Você pode criar, acontecer um trauma a qualquer momento na sua vida, né? A qualquer momento. O trauma Ele é a pode durar para desorganização. sempre. Isso. O trauma, Como você pode arrumar uma forma de você superar o trauma. Você não supera o acontecido, mas você administra de outra forma aquela situação. O trauma, ele está na desorganização do sistema nervoso. Então, qualquer coisa, saí aqui da aula, briguei com meu marido e para mim foi muito desorganizador. Eu saí completamente desorganizada e não soube lidar com isso. Eu gerei um trauma no meu sistema nervoso. Passou uma semana, eu fui ali com minha terapeuta, fiz uma sessão, descarreguei o meu sistema nervoso, completei as respostas incompletas, já não tenho mais trauma com a discussão com meu marido. Ou até, por exemplo, eu, falando do carro, da batida do carro, uma vez me bateram no carro do lado do meu carro, no lado carona. Eu não tive nada, eu estava dirigindo, bateram na porta do carona, amassou o carro. Mas por mais de 6 meses, qualquer pessoa que chegava pelo meu lado direito, eu tomava um susto. Mesmo vindo, falando, avisando, se me aproximasse do lado direito, eu tomava um susto. Meu sistema ficou alerta com esse vetor do lado direito do carro. E passando 6 meses, eu parei de ter. Porque o meu sistema conseguiu se reorganizar. O sistema nervoso é autônomo. Ele trabalha sozinho. A capacidade de ativar, descarregar e reorganizar é instintiva. Porém, a gente consegue bloquear. Tanto que na experiência somática, nas sessões, a gente ajuda o sistema a fazer o trabalho dele, mas a gente não consegue ir lá botar o dedo para mexer, não, porque ele é autônomo. E a gente vai reconectando com essa capacidade de reorganizar o sistema nervoso nos próximos estresses diários, porque a gente está vivo. Estamos vivas e vamos passar por estresses por toda a vida. Como que a gente vai se organizar ou desorganizar diante deles é que está aí a questão. Me expliquei? Respondi você? Respondeu sim, Juliana, muito obrigada. Então, os traumas, eles podem acontecer a qualquer momento, e eles podem fixar no sistema nervoso. O trauma é uma fixação, ele fixa no sistema nervoso e fica ali por resto da vida, até a gente ir lá mexer para desbloquear, desfixar, mover o sistema e renegociar esse trauma. A lembrança, a memória continua. A gente não tem como mudar a história está aí.
mas a gente não precisa reagir com o nosso corpo como se a gente estivesse vivendo agora aquela situação que já passou. Exemplo, adoro dar exemplo de pessoas que me autorizam a dar exemplo, ou seja, meus. Esse está autorizado. Meu avô, ele morreu, ele era praticamente um pai meu, ele morreu, eu tinha 12 anos. Depois que ele morreu, e aí teve uma situação que eu estava em outro lugar, não conseguia ir, minha mãe não conseguia chegar para ir para o sepultamento e tudo, foi uma situação bem complicada, complexa. E, por anos, eu não podia falar o nome dele. Se eu pensasse em falar o nome dele, eu me acabava de chorar. Até os 23 anos, quando eu conheci a experiência somática, quando eu comecei a fazer a formação de experiência somática, que aí eu trabalhei essa questão, pude descarregar o meu sistema, pude renegociar, completar as respostas incompletas daquele evento, e hoje eu falo no meu avô, eu lembro dele, eu tenho saudade e tudo, mas eu não me acabo de chorar o tempo inteiro, só de falar nele. Tá? E aí o que aconteceu? Há 4 anos, a minha mãe faleceu. Só que eu, com meu conhecimento, com meu sistema já capaz de se regular sozinho, com o meu racional permitindo as descargas, a regulação, com o conhecimento que eu já tenho, o que acontece? Eu passei pelo luto dela de uma forma tão intensa, permitindo sentir todas as minhas emoções, toda a montanha-russa de tô feliz, tô triste, tô bem, tô mal, independente de quem estava na minha frente, permitindo sentir tudo isso, eu passei pelo luto dela de uma forma muito mais organizada, quase poética, porque assim, realmente foi muito intenso e muito simbólica e eu me permiti tudo de uma maneira muito profunda e passou de uma forma assim simbólica mesmo, de uma forma muito organizada, diferente do meu avô. Então, quando a gente começa a conhecer o nosso sistema nervoso, essa capacidade é nossa. A gente só precisa reconectar com ela, para poder ser capaz de, diante de desafios tão grandes como a morte de uma mãe, poder viver isso, se permitir apoio, suporte, chorar, rir, sabe? Se isolar, pedir ajuda e deixar com que o corpo possa passar por esse luto da forma que ele precisa passar, e não existe fórmula mágica. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a forma de simbolizar e de renegociar. E não ter trauma. Então, tem 4 anos, eu falo da minha mãe tranquilamente, morro de saudade, obviamente, mas a experiência está aí. Não vou dizer que minha mãe morreu. Não, pelo contrário, isso é desconexão. Pô, minha mãe, sinto falta, mas eu não tenho aquela ativação no meu sistema nervoso como se ela tivesse morrido ontem. Percebe a diferença? É a intensidade, é a coerência entre quantidade de ativação e o que está acontecendo. Porque o que acontece? É como se a gente fosse enchendo um recipiente. Eu passo por essa experiência ruim, não descarrego. Passo por essa, não descarrego. Passo por essa, não descarrego. Passo por essa, não descarrego. Quando acontece isso, olha a intensidade da carga que eu preciso usar no meu sistema nervoso para lidar com essa situaçãozinha aqui. E quando eu passo por uma experiência, reorganizo. Passo por uma experiência, reorganizo. Passo, essa eu não consegui reorganizar. Passo por outra, reorganizo. Quando eu tenho essa experiência, a carga é muito menor. E aí eu tenho aquela ansiedade funcional. Eu tenho aquela ansiedade coerente. Ansiedade de dar uma masterclass aqui, vou me preparar, né? É uma ansiedade. Que bom que a gente tem ansiedade. Imagina se eu viesse aqui, não, vou dar uma masterclass ali. Não, tem ansiedade, quem que eu vou encontrar lá, quais pessoas, como elas vão interagir. Isso é saudável. Né? Bora falar um pouquinho de quando essa ativação toda fixa no sistema nervoso, o que acontece? O corpo começa a gritar. E como é que ele grita? Através de sintomas. E aí, veja se vocês já ouviram falar neles,
já conhecem alguém que tenha isso aí, né? Não sei não, talvez não. Então, a gente tem diversos sintomas. Foi. Dificuldade de manter o sono. Irritabilidade, surtos de raiva. Sabe aqueles surtos de raiva? Que assim, quebrou o cano da cozinha. Meu Deus, quebrou o cano da cozinha, o que eu vou fazer agora? É proporcional a quebrar o cano da cozinha? Não é coerente. Agora, quebrou o cano da cozinha. Poxa, vamos lá resolver o cano da cozinha? Tem uma ativação, eu preciso me mover, eu preciso levantar daqui para ir resolver o cano. Mas eu não preciso sobrepassar, ter um surto de raiva porque quebrou o cano da cozinha. Ninguém vai morrer, né? Só preciso chamar o encanador, vai alagar tudo, vai molhar tudo, vai me dar um trabalho, mas a gente vai sobreviver a isso. Dificuldade de se concentrar. Alguém já teve dificuldade de se concentrar para fazer alguma coisa? Não, né? Ninguém. Aqui, ninguém. Apatia, aquele momento assim que estou feliz, estou triste, você quer doce ou salgado, não sei, tanto faz, né? Aquele desânimo, isso todos são sintomas. Hipervigilância, né? Medo, tudo isso são sintomas. Resposta de sobressalto exagerada, que é o exemplo que eu dei aqui do cano. Aquela tristeza profunda que a gente está aqui dando risada, mas o peito está apertadinho, aquela dor que é constante, que não passa, né? Recordações aflitivas e recorrentes, a gente fica sempre lembrando daquelas mesmas coisas, aqueles mesmos eventos, já passou, a gente sobreviveu, a gente está aqui nessa Masterclass, a tudo que a gente viveu, por mais difícil que foi, a gente sobreviveu. Falando de uma forma instintiva e animal. Bom ou mal, de forma machucado ou não, com sintomas ou não, a gente está aqui. Então, a gente já é vencedor. Aí a gente vai cada vez mais reorganizando o sistema para poder não ter essa carga dentro do nosso próprio sistema. Sonhos perturbadores, flashbacks e alucinações, esquivas permanentes a estímulos, como a do passarinho. Então, assim, eu fui assaltada num posto de gasolina. Eu nunca mais volto naquele posto. Passou um tempo, eu não consegui reorganizar essa minha carga. Está ali fixada. Ela começa a generalizar. Então, eu começo a não ir em nenhum posto de gasolina do meu bairro. Depois, eu começo a ir não ir em nenhum posto de gasolina. Ou seja, isso também vai juntando com outras cargas. E cada vez mais, eu tenho mais limitações na minha vida. E isso, quando continua e a gente não organiza, primeiro começam os sintomas, depois começam a vir as síndromes. O corpo começa a dizer, chega, eu preciso botar essa carga para fora. E aí começam a vir as síndromes. Alguém conhece alguém, assim, longe, que tem fibromialgia, fadiga crônica, aquele cansaço que não passa nunca, enxaqueca, dor de cabeças constantes. Eu lembro de minha irmã que bebia Novalgina, assim, sem nem contar as gotas. Graças a Deus, né? Ela não tem mais. Intestino irritável, asma, psoríase. E aí a gente dá exemplo daquela pessoa que autoriza sempre os exemplos. Eu tenho asma e psoríase, as duas. Porém, as duas são controladas. Tem mais de 25 anos que eu não tenho asma. A psoríase, na minha mão, ela é completamente controlada. E quando ela começa a aparecer, começa a descascar um pouquinho a mão, é como se fosse um termômetrozinho. Opa, oi, você está perdendo o eixo. Volta para o seu eixo, que você está começando a desorganizar o seu sistema. Então, a gente começa a usar a nosso favor, ao invés de entrar nesses ciclos repetitivos. E as síndromes mais comuns no empreendedorismo feminino. Ju, tem uma colocação aqui da Ana Carolina Pietro, que as meninas estavam falando dos sintomas que tem, e a gente está colocando aqui no chat a importância de ter consciência disso para conseguir começar a se reorganizar, né? E a Ana Carolina colocou
que é preciso querer curar, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Essa é a primeira parte, né? Se a gente diz que não tem trauma, se a gente consegue lidar com essas coisas para o dia a dia e isso não afeta a nossa vida cotidiana, a gente não tem essa consciência, não adianta. Eu já tive gente que veio assim, eu vim porque minha mulher mandou, né? Geralmente é o homem que vem assim, eu vim porque minha mulher disse que se eu não vier para terapia, ela me se separa. Se a gente não descobrir o que essa pessoa quer mudar, ela não vai mudar nada. E como eu falei antes, os traumas, eles estão no sistema nervoso autônomo. Se a pessoa não quiser, não tem mágica, não tem varinha de condão que a Juliana é uma terapeuta internacional, espetacular, não faz milagre. Inclusive, é uma das primeiras coisas que eu faço em sessão, é fazer um acordo, vamos juntos, eu e você, vamos juntos nesse caminho. Eu não posso fazer nada por você. A gente juntos podemos fazer alguma coisa. Podemos mudar isso. Diga. Só uma coisa, por exemplo, muitas pessoas, elas, na verdade, às vezes ela pensa que ela tem um trauma e, na verdade, não é um trauma. Na verdade, é um desequilíbrio químico dentro do organismo dela. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida, assim, quando você olha, né, a vida da pessoa, você vivencia a vida da pessoa, ela tem uma excelente casa, ela tem filhos maravilhosos, ela tem um marido maravilhoso, um emprego que paga bem e ela está bem, ou seja, ela tem uma vida, uma situação que você olha e fala assim, economicamente, emocionalmente, materialmente, essa pessoa está bem, né? Mas ela tem uma tristeza profunda dentro dela, que ela não sabe explicar, ela tem uma apatia, ela no trabalho ela se dá muito bem, mas ela tem uma apatia, ela tem uma tristeza, parece que crônica dentro dela, que nem ela sabe explicar. Isso tem origem a um trauma inconsciente ou isso tem origem a um desequilíbrio químico dentro do organismo, de repente o lítio, falta de lítio, alguma coisa assim? Porque eu tenho uma amiga que é nessa situação. Eu fico muito triste por ela. Uhum. Essa fotinha aí da maçãzinha. Ela, é sua amiga. Não é verdade? Está sempre ali, maravilhoso, tudo é maravilhoso, mas por dentro tem isso. Existem as duas coisas, tá? Existem as questões físicas, e isso aí, para mim, é inegociável numa sessão, que a pessoa faça realmente exames médicos, tá? Não existe milagre, a gente tem que cuidar do corpo, porque existem coisas que elas são genéticas, né? Elas estão ali instauradas no corpo. E aí, o que acontece? O que já é físico desorganiza o sistema nervoso, porque não está no normal do corpo. E quando a gente começa a descarregar essas ativações, a gente não faz milagre, o físico está ali. Mas até a medicação faz mais efeito, porque eu tenho menos carga, eu tenho menos dor, eu tenho menos incômodo. E, ao contrário também, a desorganização do sistema nervoso vai gerando esses sintomas e eles se tornam físicos. E a gente tem aqui as síndromes, são reais. Ops, foi demais. As síndromes, elas são reais. Ela não é a fibromialgia psicológica, não. Ela está ali instaurada no corpo. A causa dela foi somática, é uma coisa. Mas ela está ali. Ela não é psicológica, imaginária. Ela está ali. A psoríase está aqui, né? A causa dela, e essa psoríase, inclusive, ela disparou na morte do meu avô, né? Ela teve uma causa, um trauma que trouxe a psoríase, mas a psoríase está aqui, e eu tenho que lidar com ela o resto da vida, né? E aí eu tenho que regular o meu sistema para que ela não se apresente. Então, eu tenho os dois lados, o físico que traz o somático, e tem o somático que traz o físico, tá?
Então, o trauma ele pode gerar essas descompensações de vitaminas, de tudo isso, tá? E aí pode ser, sabe lá Deus o quê? Porque, assim, principalmente, quando a gente fala de experiência somática, de psicoterapia somática, a gente não vai buscar a causa. Eu não estou buscando por que os meus índices de vitaminas estão desorganizados. Eu quero reorganizar o meu sistema nervoso até para que aquela medicação de reposição seja absorvida pelo meu corpo. Ou seja, a gente não busca a causa, a gente busca a cura do efeito. Resolver. A gente precisa resolver. Não adianta ficar entendendo por que eu fiz isso. Adianta como que eu faço daqui para frente. Como que eu destravo isso? Como é que eu melhoro isso agora? Quando o corpo precisa do significado, a memória vem. Como a mulher do passarinho, ela podia ter reorganizado o sistema nervoso, parado com um pânico de passarinho, voltado à vida normal, sem saber por quê. Mas voltou à vida normal, o que interessa? Para que eu preciso saber por quê? Né? Mas o corpo dela precisava desse significado. Então, aí veio a memória do evento e a gente pôde trabalhar a memória do evento. Então, quando o corpo precisa entender o porquê, ele traz a memória. E, às vezes, não traz e está tudo certo. O que importa é que parou de ter o sintoma, a síndrome está controlada. Né? Então, isso aqui interessa. As síndromes mais comuns... Quando um trauma, na verdade, você não acha que aquilo é um trauma que está te machucando e você deixa para lá? Então, quando e, na verdade, ele vira depois um tumor no estômago. Uhum. Sim. Porque quando a gente trabalha o sistema nervoso, o corpo vai trazer o que ele precisa trabalhar para reorganizar. Muitas vezes, no consultório, a pessoa chega aqui... eu tenho um exemplo, autorizado e não é meu. Chegou uma cliente e ela disse assim, eu sou gestora de uma área com 70 funcionários e qualquer reunião eu grito, bato na mesa, falo palavrão, me estresso, sabe? A carga está tão grande que nem eu mais estou me suportando. E ela veio para buscar terapia. Na primeira sessão, a gente só fez o que a gente vai fazer no final dessa masterclass. Só fez isso. Fica a curiosidade aí. Só fez isso. Mais nada. No final, ela falou assim, ai, Juliana, tô maravilhosa, tá uma delícia. Tô assim, terminei a sessão divinamente bem, mas estou frustrada. Eu digo, como assim frustrada? Que eu queria falar da minha gestão, dos meus funcionários, eu não consegui falar. A gente não falou sobre isso. Eu digo, ok, na próxima sessão a gente conversa. Aí, quando chegou na próxima sessão, ela chegou assim, Juliana, você não sabe o que aconteceu? Eu digo, não me diga. O que foi que aconteceu? Aquela reunião que eu tinha, que aquele funcionário sempre me provocava e eu gritava, ele me provocou e eu não reagi. Quando eu me dei conta que eu não reagi, era porque estava todo mundo com a boca aberta na mesa, me olhando. Então, o corpo começa a se reorganizar, independente de saber o motivo. Mas ele começa a se reorganizar. Mas, para isso, você precisa querer e precisa buscar conhecer o seu sistema nervoso, conhecer os seus padrões de carga, descarga. Te respondi? Não foi isso que eu perguntei. Por exemplo, você guarda aquilo, um trauma, e você fala, bom, esse trauma é para mim, eu tive que viver isso, deixa ele lá e bola para frente. Mas você não trata aquilo, você não põe ele para fora. E aí, quando você não põe para fora, o corpo põe para dentro, né? Então, ele causa psoríase, tumor no estômago, uma enxaqueca, uma coisa assim. Então, assim, que ponto que a gente tem que prestar atenção? Porque no começo do trauma, ele machuca muito.
você não para de pensar, você chora, você se descabela, não sei o quê. Aí depois você começa é como se você fosse merecedora daquele trauma e começa a aceitar como se aquilo fosse para você e tem que ser assim e ponto, acabou, né? Só que, na verdade, não é assim, né? Então, assim, que ponto a gente tem que prestar atenção? Quando começar a ficar assim, realmente tem que buscar uma ajuda e tem que pôr ele fora antes que ele exploda, né? Por alguma Com saúde. certeza. E, principalmente, qual é o ponto que eu tenho que pedir ajuda? Quando está atrapalhando a minha vida. Quando isso está mudando a minha vida. Se eu fico com aquela memória o tempo inteiro vindo, eu aceito essa memória, isso é condicionamento. Eu aceito esse fato, foi muito... Isso é condicionamento, é resignação e não te ajuda a resolver a ativação. Se você, quando pensa naquela situação, o seu corpo se ativa desproporcionalmente à coerência do que você está vivendo naquele momento. Então, é a hora de pedir ajuda. Porque isso vai somatizando no nosso sistema até que traga as consequências reais e físicas. Te respondi agora, Marina? Então, falando rapidinho, porque a gente precisa ainda fazer o desafio hoje. As síndromes mais comuns no empreendedorismo são a síndrome de burnout e a síndrome da impostora. A síndrome de burnout é exatamente essa carga do sistema nervoso que, quando a gente consegue chegar até aqui, eu não consigo mais lidar com nenhuma outra carga. Então, o sistema nervoso ele faz shutdown, ele desliga. Eu estou com tanta carga, se eu continuar, eu vou explodir. Então, o sistema nervoso que estava aqui em cima, o parasimpático começa a subir para poder baixar o simpático, só que o simpático não baixa. Então, o que o parasimpático faz? Sobrepõe o simpático. E aí é aquele momento onde eu não sinto mais nada, não sinto mais ativação, mas também não tenho força, porque a carga por baixo é tão grande que eu já não tenho como trazer nenhuma carga mais para o meu sistema. Mas eu fico naquela exaustão, no esgotamento, sabe? No cansaço, na frustração, e aí eu entro na apatia. E a síndrome da impostora, por outro lado, ele está mais ligado aos nossos condicionamentos, às nossas crenças, né? E aquelas historinhas aqueles traumas que a gente viveu lá atrás, que fazem parte da nossa construção, do nosso desenvolvimento, e que vão gerando limitações no nosso dia a dia. Bert Hellinger fala que, na maioria das vezes, a gente não precisa de um novo caminho. A gente precisa de uma nova forma de caminhar. O caminho está aí, gente, está na frente, tá? A gente vai ter que seguir ele, estamos vivas e vamos passar por várias mudanças, desafios, obstáculos, tudo isso está aí nesse caminho. O que a gente precisa aprender é aumentar a nossa capacidade de caminhar. Eu tenho várias formas de caminhar. Eu caminho na areia, eu caminho na terra, eu caminho na grama, eu caminho na pedra, porque eu consigo ter essa flexibilidade de poder caminhar em diversos caminhos. Então, a gente precisa aprender como caminhar. Ô, Ju, desculpa a gente interromper, acho que eu estou interrompendo demais. Fala um pouquinho mais, volta ao anterior, fala um pouquinho mais sobre a síndrome da impostora. Qual a sua dúvida? Me conta. Porque é comigo mesmo, tá, gente? Eu não tenho pudor nenhum de falar os meus traumas, de falar, acho que eu sou muito sincera. Né? Bem-vinda ao clube das traumatizadas. Porque se você está dentro de um grupo de mulheres que estão, né, se apoiando, se ajudando, eu acho, eu não tenho que ter tabu e medo de falar, o que ela vai pensar de mim, o que vão pensar de mim se eu falar isso. Já me falaram, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, inclusive eu sou head trainer comportamental, em terapias dinâmicas, assim, já me falaram, Sueli,
presta atenção em você, que você tem síndrome de impostora. Mas eu vou ser sincera, eu nunca consegui identificar realmente qual é o comportamento de uma pessoa com síndrome de impostora. Eu não consegui identificar. Se você puder falar um pouquinho mais, eu agradeço. A síndrome da impostora faz com que você não confie em você mesmo. Você tem um conhecimento, você sabe fazer, mas você fica naquele dilema interno o tempo inteiro de que, poxa, eu vou ali dar uma aula sobre saúde emocional, mas, assim, tem gente que sabe mais do que eu, talvez eu não saiba explicar tudo. Isso é síndrome da impostora. Eu sei explicar, eu estudei para isso, eu tenho mais de 20 anos de experiência, mas eu fico aqui na insegurança, e aí isso acaba trazendo bloqueios, isso acaba impedindo que eu faça coisas que eu não tenho certeza se eu seria capaz de fazer, mas eu sou. Eu estudei, eu me preparei para isso. Te Gleice, ajudou? bem-vinda ao clube. É igualzinho a mim, Gleice. Igualzinho a mim. Eu O que tenho foi que essa ela mesma comentou? coisa. O que Elzinha, foi que ela comentou? exatamente, Elzinha. É isso aí. Você está preparada, você sabe, mas você fica com aquela coisa. E depois que você termina, por exemplo, ontem eu dei uma palestra, nossa, para uma plateia enorme na Feira do Sebrae, falando de um assunto que eu domino muito, mas eu sempre tenho a sensação, eu acho que eu não falei bem, eu acho que eu podia ter falado assim, eu acho que tem gente que é muito mais inteligente, eu acho que as pessoas da plateia são mais inteligentes que eu e não estão entendendo, estão achando que eu não sei falar, realmente, e agora a pergunta para a Elzinha, para a Gleice e para mim, como que resolvemos isso? Por favor, Juliana. Esse é o ponto-chave. Vamos continuar, que a gente vai continuar falando sobre isso. Não se preocupe, que a gente vai voltar na síndrome da impostura. Não se preocupe, tá? Quando tiver comentários importantes, leiam para mim, porque eu não consigo visualizar o chat, tá? Com a apresentação aqui aberta. Vamos passar. Ô, Ju, nós temos 15 minutos, tá? Tá, por isso que eu estou tentando correr. E a gente ainda tem, gente, a tutoria que vai ser comigo, tá? Então, a gente não se preocupem que a gente, na tutoria, a gente vai voltar para esses assuntos, tá? Resiliência. Mas para que Juliana está falando de resiliência e tem uma panela de arroz, uma folha de louro, né? A folha de louro não tem nada a ver, mas vamos falar desse arroz? A resiliência é como se ela é a capacidade, a sustentabilidade de poder sustentar essas situações, poder lidar com essas situações. A palavra resiliência, ela vem da física, da capacidade que um elemento tem de expandir e voltar ao lugar. Ou seja, um ferro, quando esquenta, ele expande, quando ele esfria, ele volta. Isso é resiliência. Então, imagine que a gente tem uma panela de arroz e essa panela é o nosso sistema nervoso. E esse arroz é os nossos estresses do dia a dia. Então, o que acontece? Se eu tenho uma panela pequenininha, algumas pessoas eu promovo a xicrinha, né? E como é que eu vou cozinhar esse arroz? Aí, o pessoal que gosta de cozinhar, como que eu vou cozinhar esse arroz? Ele vai ficar cru, ele vai queimar, e se cair um grãozinho de arroz, derrama tudo. Então, o que acontece? Eu preciso aumentar essa panela, aumentar essa resiliência, aumentar essa capacidade de conter esse arroz, para eu poder olhar esse arroz, para eu poder mexer esse arroz, para eu poder cozinhar. Esse arroz são os estresses e os desafios do dia a dia. Então, eu preciso aumentar essa resiliência, aumentar essa capacidade de conter esse arroz. E quando a gente vai conhecendo o nosso sistema nervoso, a gente vai ampliando essa resiliência e mais, a gente vai reconhecer quanto que eu posso botar de arroz, porque não adianta eu ampliar essa panela e botar mais 10 quilos de arroz. Então, eu vou começar a ter consciência do quanto que eu posso botar de arroz. E aí, a melhor parte, eu vou reconhecer qual é o meu arroz e qual é o arroz do outro que eu estou botando na minha panela. Cadê? Eu esqueci o nome dela, é Silvinha? Vilminha? Vilminha, né? Vilminha, lembra do arroz? Né?
Então, assim, qual é o meu arroz e qual é o arroz do outro, se botou pijama ou não botou pijama? Então, a gente vai botando todo o arroz do mundo inteiro, dos filhos, do marido, do trabalho, não sei o quê, e a gente vai sobrecarregando o nosso sistema. E isso vai fazendo com que tenha mais carga. Quando a gente amplia essa panela, a gente fala assim, esse arroz é dele, eu posso até ajudar, eu já deixei a pijama lá. A ação é dele. Eu não preciso ligar o meu fogão para poder cozinhar o arroz dele. Eu posso até ajudar, eu posso até ensinar, mas eu não preciso ativar o meu sistema para resolver o problema do outro. Isso faz com que a gente tire mais carga do nosso sistema e a gente tenha mais resiliência e mais capacidade de lidar com os nossos desafios. Como que a gente vai fazer isso? Através do Felt Sense. Empregar a conscientização das sensações corporais para ajudar na renegociação e cura dos nossos traumas, ao invés de ficar revivendo eles, de ficar lembrando deles e tentando encontrar justificativas, entrando na resignação de isso é meu, eu tenho que levar isso para o resto da vida. Não tem não, já passou, deixa lá para trás. Faz parte da sua história, mas você não precisa ficar carregando ele até o último dia, não. Deixa para trás. O ser humano é capaz de acessar os seus próprios recursos instintivos de imunidade do trauma, permitindo que a ativação das respostas defensivas de sobrevivência possam se desenvolver de uma forma gradual e segura. Quando essas energias são liberadas, as pessoas frequentemente experimentam uma dramática redução ou mesmo um desaparecimento dos seus sintomas traumáticos. E a gente vai começar, e isso já faz parte do desafio, para a gente não perder tempo, senão aí Silvia já vai levantar a mãozinha ali, falta 10 minutos. Então, já vou explicar recursos, já explicando o nosso desafio, tá? O nosso desafio vai ser fazer uma lista de recursos até o dia da tutoria. Mas eu não quero que termine a Masterclass e você sente, pega a caneta e faça essa lista, não. Eu quero que essa lista fique em aberto para você ir descobrindo no seu dia a dia o que são recursos. O que são recursos para você. E o que são recursos? Coisa simples. Café. Quem gosta de café? Café, para mim, é um recurso. E mais interessante, o cheiro do café, para mim, é um recurso. Às vezes eu faço um café, sinto o cheiro, já sinto energia, boto o café para esfriar, porque eu não gosto dele muito quente, esqueço, esfria, eu nem tomo café, mas só de sentir o cheiro do café já está maravilhoso. Meus alunos ficam dando risada, porque eu boto o chá e fico assim. Aí eles ficam assim, não, o chá não vai fugir. Eu digo, não, mas eu gosto de sentir o calor do café, sentir o quentinho do café ou do chá, o cheiro. Isso, para mim, é um recurso. Recurso é o que nos traz conforto. O conforto, ele pode ser tanto um relaxamento, quando ele pode ser estou desanimada e me traz um pouco mais de energia. O que mais pode ser um recurso? Tomar um banho. Encontrar a temperatura da água que é confortável para mim. E mais, perceber o Felt Sense, perceber como é a sensação dessa água na temperatura que eu gosto, tocando o meu corpo, e que reações esse toque traz. Antes disso, eu queria pedir para vocês, anota num papel, pega um papel e uma caneta, e anota no papel que nota vocês dariam de 0 a 10, onde 0 eu estou muito mal, e 10 eu estou super bem, disposta. Anota num papel qual é a nota que você daria para o seu estado agora. Anota aí para vocês mesmos, tá? Posso só fazer uma observação? Pode. Eu achei muito interessante, porque os seus recursos são todos táteis. Só que a gente tem que utilizar para as meninas que podem ser qualquer um dos sentidos também, não é isso? A gente vai chegar neles aqui. Achei super interessante, porque eu fiquei observando, deixa eu ver quais são os recursos dela, porque são bem parecidos, chama a atenção da gente, né? Eu achei super interessante, você só falou tátil.
Não, é que eu quis fazer o exercício antes. Anota e a gente vai seguir falando de recursos. Da sua personalidade, que também bate com a minha, por isso que eu estou achando interessante. Na verdade, os recursos eles podem ser táteis, eles podem ser olfativos, como o do café, por exemplo. O cheiro do café, para mim, é muito, muito bom, mais do que o sabor. O toque no corpo, que faz a gente sentir mais presença, isso é muito importante. Pode ser uma imagem, como, por exemplo, lembrar do mar, né? Lembrar, eu mesmo, pode ser imaginário, não precisa ser um mar real. Eu tenho um que é uma montanha com um mar, que é da minha infância, mas aí não é o suficiente. Eu botei uma cachoeira, a lua, então pode ser um recurso imaginário também, ou pode ser uma lembrança de uma experiência, né? Essa aí, por acaso, sou eu. Já tenho alguns aninhos, mas sou eu. Então, assim, tem uma cachoeira, uma experiência, numa viagem, tudo isso são recursos, né? Que eles podem ser de todos os sentidos. Visão, olfato, paladar. Eu adoro comer brigadeiro. Quando eu como brigadeiro, nossa, é uma maravilha. Então, eu quero que vocês, e o desafio para vocês, para a tutoria, é fazer essa lista de tudo que te faz bem. Não precisa ser coisas grandes, pode ser coisas do dia a dia, coisas na sua casa. Uma roupa confortável que eu visto, uma vela que eu gosto de acender, que eu sinto o cheiro da vela, deitar no sofá e assistir televisão, ler um livro, molhar as plantas, qualquer coisa que te faça bem. E aí eu queria que a gente vai fazer um exercício com esse desafio na tutoria, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses temas, tá? Precisa ter uma quantidade? Não, não precisa ter uma quantidade. A quantidade é você que escolhe. Quanto mais recursos você tiver, mais você vai ter uma possibilidade, porque o recurso ele não serve sempre. Tem horas que você acessa um recurso e ele é maravilhoso, e ele te ajuda a entrar nesse estado de mais conforto, de mais resiliência, que esse trabalho de recursos, qual é o nosso objetivo? É aumentar aquela panela. Aumentar aquela panela para a gente poder olhar para esse arroz que está aqui dentro, tá? E, às vezes, o recurso é lembrar do mar, mas hoje eu lembrei do mar e não me adiantou nada, né? Deixa eu sair aqui do compartilhamento para eu ver vocês. Pronto. Olhar para o mar hoje não me ajudou nada, então eu vou ter outro recurso. Por isso, uma lista de recursos, para a gente ter mais recursos disponíveis para a gente poder usar nos momentos que a gente precisa, e a gente vai trabalhar isso na tutoria, tá? A gente vai trabalhar isso, como usar mais esses recursos, mas eu preciso que vocês façam essa lista. Bom, eu vou deixar com vocês aqui no chat, tá? O meu WhatsApp, o meu Instagram. Qualquer dúvida que vocês tenham do exercício até a tutoria, pode mandar uma mensagenzinha, só se identifica, para eu saber quem é, tá? Mas estão aí os meus contatos. Alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente finalizar? Ouvir a música me relaxa, amo música. Eu tenho no meu Spotify, eu tenho playlists temáticas. Calma, quando eu estou estressada, eu boto essa playlist, porque são as músicas que vão me acalmar. Ânimo, quando eu estou assim, aí eu boto a playlist de ânimo, que eu preciso um pouco mais, então eu boto já as músicas no tema que eu preciso, como se fosse quase um remédio mesmo. Legal. Não, eu acho que eu sou o contrário. Para mim, eu sou roqueira, então para mim relaxar eu preciso de um rock pesado. Exatamente, mas aí você faz seleções que são para você. Para mim jogar fora, para mim tirar uma energia negativa, uma coisa que não me fez legal também é uma música pesada, entendeu? Voltando lá naquela síndrome de impostura, tá? Eu identifiquei isso em mim, tá? Eu tenho essa consciência. Agora, qual é o tratamento? O que eu tenho que começar a fazer, né?
porque eu sei que tudo depende de mim, né? Essa consciência eu tenho plena. Não é você que vai me curar, não é Vilminha, Marina, Mel, a Mônica, não é ninguém. Quem tem que me curar sou eu mesma, eu sou a responsável. Mas qual é o primeiro passo? O que eu tenho que buscar? O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, fazer o desafio. É sério, parece bobagem, mas quando eu estava explicando aquele exemplo da gestora que veio buscar terapia por conta do estresse, que gritava, que não sei o quê, a sessão, eu tenho autorização para contar, tá? A sessão que a gente fez com ela foi ela lembrar da fazenda do pai dela, no balanço, com o pai dela balançando ela pequenininha no balanço. E a gente foi ancorando essas sensações de tranquilidade, de segurança, da fazenda, do pai. A gente foi ancorando no sistema nervoso dela esses recursos e a gente não falou do trabalho dela. Mas na semana seguinte ela falou assim, mas eu não me estressei. E aí veio uma funcionária me pedir um feedback, aquele feedback que geralmente eu falava, você não está fazendo isso, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, anota quais são suas dificuldades, que amanhã a gente conversa, ou seja, eu estiquei o tempo e no dia seguinte eu pude dar um feedback mais assertivo, mais construtivo, ou seja, o próprio sistema nervoso dela se organizou sem a gente tocar no assunto. Então, esse desafio, esse exercício, e na tutoria a gente vai falar mais da síndrome da impostora, pode ficar tranquilo, não vai ficar pendente aí, não. A gente vai trabalhar esses recursos juntas, e aí a gente vai entender por que isso realmente nos ajuda. Fica aí a curiosidade para a tutoria, para estar todo mundo presente na tutoria. Quem está presente na aula e quem vai assistir gravada vai querer vir para a tutoria a seguir cenas dos próximos capítulos. Tá bom, gente? Gente, muito obrigada pelo tempo precioso de vocês, pela colaboração, adorei, amei, adoro quando interage, pergunta, interrompe, para mim isso é maravilhoso, porque realmente a gente está construindo conhecimento juntos. Tá bom? Muito obrigada a todos e a gente se vê na quinta-feira. A gente vai ter 2 horários, né, Joana? Isso, nós temos tutoria às 16 e às 20, tá? Vocês podem escolher ou um horário ou outro, né? A gente coloca lá no dia o link para um horário, o link para outro, porque é diferente, tá? E vocês escolhem um ou outro. Nessa quinta-feira eu não estarei com vocês, a Ju vai conduzir perfeitamente, eu tenho certeza, né? Lembrando para vocês que foi até alguma coisa que rolou aqui no chat. O e-book ainda não está disponível, ele vai estar disponível na segunda-feira na plataforma, mas hoje, terminando aqui, na hora que a gente fizer a foto e eu divulgar a foto, eu divulgo também o e-book da semana que vem, tá bom? Desculpa, o e-book dessa aula, né, para que vocês tenham acesso antes de segunda-feira. Terça-feira, a aula gravada fica disponível para vocês também na plataforma, ok? Alguma dúvida mais? Eu queria Se não, bora... Oi? Peço desculpa, que eu queria só agradecer, adorei a Masterclass. Muito obrigada. Muito obrigada, Mônica. Em novembro eu estou aí, viu, Mônica? Em Lisboa. Ô, Silvia, na quinta-feira, às 4 e às 8, vai ser a Juliana. Isso. É o mesmo conteúdo às 16 e às 20, tá? É a mentoria referente a essa sala. Vocês podem escolher um ou outro e nas 2 salas estará a Juliana, tá bom? Tá bom, tá bom. Okay? Perfeito. Gleice, está com a mão levantada, minha linda? Sim, rapidinho, eu quero fazer uma pergunta aqui rápida. Primeiro, agradecer, né? É sempre bom estar aqui nesses momentos. Ju, quando você mandou fazer a lista, quando você deu alguns exemplos aqui, eu fui anotando, e aí você falou molhar as plantas, e aí me veio uma ideia que eu amo
molhar as plantas, mas eu não faço isso de jeito nenhum. E aí eu fiquei associando, eu não sei se tem a ver, né? Se a cura do trauma tem a ver com você estar sempre com a frequência alta. Se você não está bem, aí você procura sempre fazer algo para você estar com a frequência alta. Se é nesse caminho. Excelente pergunta, Gleice. Excelente pergunta. Imagine que a gente está sempre com a frequência alta. Que cansativo que não é ficar sempre com a frequência alta. Não. O coração da gente pulsa. A nossa respiração expande e contrai. Todo o nosso corpo, as veias, as artérias, estão aí em movimento. A nosso estado também. A gente tem horas que a gente está no ânimo e tem horas que a gente quer ficar quietinho debaixo do cobertor ali, assistindo um filme. Então, por isso que eu falei recursos, um recurso que, se no momento que você está desanimada, esse recurso traga mais ânimo, um café, uma música, um rock pesado, que vai me trazer esse ânimo, ou uma hora que eu estou agitada e quero relaxar. E aí eu boto um rock pesado para alguns, uma música mais calma para outros, e a gente tem que encontrar qual é o nosso recurso, porque não existe uma regra, né? Eu uma vez mesmo, numa sessão, eu virei assim, então encontre um recurso para você, um banho quentinho, um chá. Esses eram os meus recursos e não da cliente. A cliente mora na Chapada Diamantina, está acostumada com banho de rio. Ela chega, contraiu assim, o rosto, eu falei assim, então, encontre com o recurso que é bom para você. Ela tomar um banho gelado, tomar algo com gelo. Eu digo, isso, esse é o seu recurso, o quentinho é o meu. Então, assim, cada pessoa tem um recurso diferente. Para uns um maravilhoso, para outros não. Então, a gente, o aprender a viver as emoções e as sensações. E cada emoção, ela tem um objetivo. A tristeza faz a gente ficar recolhido, quietinho, né? Não quer muito conversar ou quer alguém para dar suporte. A alegria faz a gente interagir, ficar animado. O medo faz a gente ter mais precaução. Então, cada emoção, cada estado, a nossa vida é assim, ela é fluida, viver o fluxo da vida e não estar animado o tempo todo. Respeitar o que o meu corpo está pedindo agora. Eu quero ficar quietinha, não quero falar com ninguém, vou desligar o celular, vou ficar ali ouvindo a música. O outro quer assistir um filme, eu não, eu quero ouvir uma música. Então, cada um tem que ouvir o que é que agora eu vai fazer para o meu corpo. E por isso uma lista de recursos, porque tem horas que um vai funcionar, tem horas que não vai funcionar, que vai precisar acessar outros. Que legal, que bacana. Então, Obrigada. Na próxima Adri, eu faço mais perguntas. Adri, Vilminha, prepara a cozinha da Elza, porque eu vou lá cozinhar para vocês, porque essa é a minha terapia. E aí eu queria fazer o último convite, para a gente poder finalizar no horário, que a gente já passou. Eu quero convidar vocês, quem tem mais perguntas, anota essas perguntas e traz para a tutoria, porque aí a tutoria vai ficar ainda mais rica. Então, terminou a Masterclass, está começando a fazer a lista de recursos, veio uma pergunta, anota essa pergunta para a gente não perder ela. E na tutoria traz... As meninas podem colocar no chat e eu me comprometo a passar para a Juliana, porque aí ela pode preparar a tutoria de uma forma mais legal, tá bom? Exatamente. Podem colocar. Aí eu faço personalizada para vocês. Gente, vamos tirar uma foto linda? Vamos tirar uma foto linda com um sorriso maravilhoso? Bora lá? Tá difícil, amiga. Não, rapidinho. É só para eu falar um negócio para a Sueli. Sueli, a gente vai fazer sim o negócio do almoço e com rock, tá? Só isso para te avisar, tá? Então, bora lá, gente, sorriso. Oi, quem está falando? É a Marina. Eu queria desejar para a Juliana muita luz nessa semana. Muito obrigada, Marisa, para nós, para todas nós que estamos aqui em busca de autoconhecimento, de melhorar, não só para a gente, mas para o mundo. Obrigada, Marina. Então, vamos para a nossa foto, por favor, um sorriso lindo. Abram
as câmeras quem quiser, porque eu vou colocar no nosso Insta, no chat, em todo lugar, tá? Sorriso. Temos duas, então, primeira, ó. Agora eu vou para a segunda página. Espera aí, eu vou ter que tirar de novo da primeira, porque apareceu um comunicado e vai tampar uma pessoa. Então, eu vou tirar de novo um sorriso. Agora vamos para a segunda. Pronto, fotos tiradas, já já eu coloco lá para a gente no chat, ok? Excelente Você sábado para todo mundo. No Jornal Te Processo. Se recusem muito no final de semana. Beijo, gente. Obrigada, tchau para todo mundo. Maravilhosa aula, viu, Ju? Amei. Parabéns. Obrigada, Uma delícia te obrigada. conhecer, uma delícia estar com você. Muito bom. Ai, obrigada, obrigada.